Ok. Havendo quórum regimental, declaramos aberta a nossa reunião ordinária da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, registrando a presença já dos deputados Matheus Cadorim, que é nosso vice-presidente, deputado Pepe Colasso, que está online, e deputado Fabiano da Luz, que também está hoje iluminando aqui a nossa sessão. Como sempre, temos presencial, então temos quórum para deliberação. Antes de passarmos à relatoria dos projetos, eu quero já convidar o senhor João Braz da Silva, superintendente do CITEB, aqui de Biguaçu, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, para estar conosco aqui à mesa, por favor. Uma honra recebê-lo. E também quero citar aqui a presença da Alice, que representa a Secretaria de Agricultura, a Ariana Meire, da Startup e Incubadora, e também a Deise, que é representante das empresas incubadas. Sejam muito bem-vindas. Se quiserem participar aqui conosco à mesa, são nossas convidadas, por favor, até porque nós só estamos aqui pessoas do sexo masculino. Então, por favor, vocês podem comparecer aqui à mesa para abrilhantar ainda mais a nossa reunião de hoje. Senhores deputados, temos ata para apreciação também? Ata da reunião anterior, que é previamente encaminhada aos gabinetes. Então, coloco em discussão a ata da 8ª e 9ª reuniões da comissão, que foi encaminhada, então, aos gabinetes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Senhores deputados, nós temos 3 projetos, então, para a relatoria. Na nossa comissão, convido o deputado Fabiano da Luz para proceder à relatoria do projeto 463 de 2023, de autoria do deputado Emerson Stein, que altera a Lei 14.411 de 2008, que proíbe o uso de capacete ou qualquer outro objeto que dificulta a identificação em estabelecimentos comerciais e públicos, com o fim de estender os efeitos da lei para os entregadores em domicílio, delivery. Deputado Fabiano da Luz. Bom, senhor presidente, colegas deputados, aos convidados e a todos que aqui estão também nos acompanhando pelos canais da Assembleia Legislativa, esse projeto de lei, da justificativa apresentada pelo autor, é para fundamentar a matéria, destaca que a medida proposta busca garantir maior segurança aos usuários de serviços de delivery ao evitar que criminosos se aproveitem do uso indevido de capacetes para dificultar o reconhecimento durante a entrega. Assim, a norma, ao proibir o uso de capacetes durante a entrega das encomendas em estabelecimentos públicos e privados, bem como em prédios e unidades residenciais, pretende a proteção dos consumidores. É sabido que muitos edifícios e condomínios não permitem nem a entrada sequer do entregador no estabelecimento. Mas, para aqueles que assim o permitem, muitas vezes tem numa loja que o entregador adentra, ou talvez o falso entregador adentro, né? A lei obriga que o capacete seja retirado ainda no lado de fora do estabelecimento. Ante o exposto, voto no âmbito desse colegiado pela aprovação do projeto de lei 463/2023. É o voto, então, do relator pela aprovação do projeto. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Senhores deputados, registrar também aqui socorre minha assessoria, sempre atentos, o Mores, que está aqui com a gente, o Badeco, o doutor Bruno, Antônio Carlos de Azevedo também está conosco, que é representante da Prefeitura e presidente do Conselho Curador, também convidado para estar aqui conosco à mesa, se assim o desejar. Para registrar também a presença do Sargento Garcia, né? Está aí conosco, abrilhantando o evento, o ato. Esse é patrimônio aqui da nossa Assembleia. Deus abençoe. Você não vai ser enterrado, vai ser embalsamado e colocado aqui com uma estátua no futuro, né? Memória da casa. Eu falei que o Fabiano estava aqui para iluminar a sessão, né? Vocês viram por quê? Que bom, deputado Fabiano, que a gente nunca perca o bom humor e a alegria de servir, de trabalhar pela comunidade, servir aqui como deputado estadual. Também temos um projeto do deputado Nilson Berlanda, que justificou a sua ausência,
deputado que sempre está presente, mas hoje não pôde comparecer, e pediu, então, ao deputado Cadorim, para que possa ler o relatório, é o projeto 205/2023, de autoria do deputado Maurício Peixe, que dispõe sobre as medidas de prevenções ao esquecimento de animais no interior de veículos do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Deputado Matheus Cadorim. Boa tarde, senhor presidente, demais presentes. Então, relatório ao projeto 0205/2023, como o presidente já mencionou, dispõe sobre medidas de prevenção ao esquecimento de animais no interior de veículos em Santa Catarina. O voto ele é bem sucinto e, ante o exposto, o deputado Berlanda, relator da matéria, pede pela aprovação do projeto em questão. Senhores deputados, em discussão? Eu gostaria de usar meu direito de votar contrário ao projeto, porque ele prevê, inclusive, multa para os estabelecimentos que não afixarem placa dizendo não esqueçam seus animais nos veículos. Então, eu registro o voto contrário. Muito bem. Em votação, Aprovado com voto contrário do deputado Matheus Cadorim. Senhores presidentes, senhores deputados, também tenho a relatar. O deputado Napoleão Bernardes apresentou projeto de lei 164/2024, que altera a Lei 17.565/2018 para declarar o cooperativismo catarinense integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina. Em sua justificativa, o autor aduz que o cooperativismo de Santa Catarina é essencial para o desenvolvimento econômico e social do Estado, sendo um modelo para o Brasil. São mais de 250 cooperativas que atuam em diversos setores, beneficiando 2,6 milhões de cooperados e contribuindo com cerca de 10% do PIB estadual. Em 2019, o setor cresceu 12 vezes mais que a economia brasileira. Além do impacto econômico, as cooperativas promovem valores como solidariedade, educação contínua, responsabilidade social e sustentabilidade. O autor acrescenta que, recentemente, o município de Blumenau reconheceu o cooperativismo como patrimônio cultural e material, enaltecendo sua importância local e destacando a contribuição histórica e cultural do cooperativismo ao Estado. Matéria lida na sessão plenária de 30 de abril e no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, aprovado por unanimidade. Relatoria e voto do deputado Volney Weber pela admissibilidade da matéria em reunião do dia 28 de maio de 2024. Os autos vieram, então, a essa comissão. Do voto, por força do dispositivo no artigo 144, terceiro do Regimento Interno dos Poderes, cumpre a essa Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação analisar as proposições sobre o princípio do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidos do mesmo artigo 81 do mesmo Estatuto Interno. Assim, na análise da regimentabilidade, me compete, observo que a proposição busca declarar o cooperativismo, como já supracitado. Nesse sentido, entendo que a medida visada pelo projeto sob exame tem relevância social, sendo assim, vislumbre presente na proposta interesse público, razão pela qual merece ser acatado nesse Parlamento. No entanto, quando se refere à técnica legislativa, julgo necessária a apresentação de uma emenda substitutiva ao projeto de lei em análise para suprimir o termo imaterial, vez que a Lei 17.565/2018, que rege a matéria, não descreve especificamente quais sejam os bens considerados patrimônio imaterial do Estado e dar-lhe simetria com o texto de outras proposições que tramitam nessa casa ou que já se transformaram em lei, adequando as disposições da Lei Complementar 589, 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, se estabelece outras providências. Ante o exposto no âmbito desse colegiado, reitero o mérito e o interesse da coletividade inerentes à norma material almejada e voto pela aprovação do projeto. Em discussão? Senhor presidente, essa matéria ela é de mérito da Comissão de Educação, na verdade. Pelo jeito, ela não passou ainda. E como já foi acordado no início do mandato, no início do ano passado, esses pedidos eles precisam passar por um processo mais complexo dentro, inclusive, das secretarias responsáveis pelo trâmite, pelo reconhecimento de patrimônios imateriais do Estado. Só registrando aqui o meu voto favorável, mas que, com certeza, esse projeto vai ter que passar por todo esse processo antes de ser aprovado dentro da Casa. Concordo plenamente, deputado Cadorim, até porque nós não temos ainda esse respaldo dos órgãos técnicos da educação. Em votação, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, nós temos a honra, então, de receber hoje... muito obrigado, socorre-me que a assessoria
Temos ainda um requerimento de autoria desse presidente, convidando a comparecer aqui a esta comissão, representante da Samsung SDS Regional Sul, com o objetivo de transcorrer sobre projetos da instituição e suas ações e planejamento e execução. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, aprovado. Então, temos a presença hoje do representante aqui do Centro de Inovação e Tecnologia de Biguaçu, senhor João Braz da Silva, que nos alegra muito. Também a Alice, os demais já citados aqui. A Alice, que, aliás, está coordenando o trabalho, o deputado Matheus Cadorim, da Macroalga em Biguaçu, que é algo excepcional para o nosso estado. Começou aqui no sul da ilha, no Ribeirão, e de lá para cá tem crescido muito no estado. É algo que pode se aproveitar na captura de carbono, na purificação das águas, pode se aproveitar na indústria farmacêutica, alimentícia, cosmética, algo que o nosso estado tem um grande potencial e economicamente viável, tanto quanto ou até mais do que a pesca, do que mexilhões, ostra, marisco. Então, é altamente rentável e pode ser aproveitado também em biocombustível. Aliás, isso, biocombustível, bioestimulante, fertilizante, biofertilizante, que o Brasil é deficitário, inclusive, né? Temos que importar. Então, é um projeto que ele está caminhando assim, devagarinho e tal, mas tem muita expressão para a economia do estado de Santa Catarina. Então, é algo maravilhoso, só para registrar. E a nossa área de ciência e tecnologia, ficamos muito felizes em ver que Biguaçu está nessa pegada, como diz a galera, da tecnologia e inovação. Então, vamos ouvir o João. Vossa Senhoria tem 5 minutinhos para uma explanação inicial, aí depois nós vamos conversando, interagindo, mas muito feliz em ver que Biguaçu está nessa pegada aí também. Bem-vindo, João. Boa tarde, presidente, boa tarde aos presentes, e primeiro uma satisfação em ter a condição de apresentar o Centro de Inovação e Tecnologia de Biguaçu, CITEB, para casa, né? O CITEB é uma proposta nascida de um estudo de mestrado que eu fiz em 2001, na Universidade Federal, estudando mortalidade empresarial. Por que tantas empresas surgiam no Brasil e, ao mesmo tempo, não completavam nem mesmo 2 anos de vida, chegavam ao fechamento sem saber, às vezes, a motivação. E dentro desse estudo de mestrado, então, uma das propostas de tentar minimizar a mortalidade empresarial era fazer com que as empresas nascessem dentro de uma incubadora. E por isso que o projeto nasce em 2005, dentro da antiga Univale, no Jardim Carandaí, como uma incubadora tecnológica. A ideia desse projeto era que a gente pudesse não só ter a incubadora, mas ter uma ferramenta que ajudasse o desenvolvimento de Biguaçu como um todo, né? E aí foi planejado para que a gente pudesse usar a universidade, que já estava lá, a Univale, o próprio município, através do Poder Executivo, a associação empresarial, o governo do estado, através da FAPESC, onde o professor Diomário Queiroz, na época, era o presidente e foi o primeiro aporte para a gente construir a incubadora na época, em 2005, e um próprio representante das empresas incubadas que pudesse fazer parte desse conselho curador, que hoje é presidido pela prefeitura, na figura do presidente, o Antônio Carlos de Azevedo, né? Se eu falar isso em Biguaçu, poucos vão conhecê-lo, mas se eu digo que é o Tuquinha, daí todo mundo reconhece o presidente. A gente foi constituído basicamente na condição de ter um conselho curador, um conselho que tem prefeitura, governo do estado, Univale, associação empresarial e um representante das empresas incubadas. Temos também um conselho técnico-científico, que daí eu convidei Universidade Federal, Federação das Indústrias, SEBRAE e outras empresas que fazem parte do Conselho Técnico-Científico, e, a partir disso, também a elaboração de um conselho fiscal na condição de criar
uma condição de governança para a Fundação CITEB. E a partir desse ponto aí dos conselheiros não remunerados, a gente tem uma executiva na superintendência, eu nessa condição atualmente, e conto com a ajuda de uma administração e finanças, um responsável por produtos e serviços e uma procuradoria para poder fazer a Fundação funcionar no dia a dia. Dentro daquilo que a gente, então, trabalha, eu posso passar, basicamente, algumas situações bem importantes aqui, no que eu acho que a gente, embora tenha sido a terceira incubadora da região metropolitana a ser criada, porque a primeira incubadora do Brasil, e a primeira incubadora, no caso, em Santa Catarina, foi o Celta, da Fundação CERT, criada em 1985 aqui no Parque Alfa, ali no antigo João Paulo. E foi lá que eu fiz o meu estudo de mestrado com o Tony, entendendo um pouco mais desse cenário da incubadora. E quando a gente criou a incubadora do CITEB em 2005, uma das formas que a gente entendeu na condição de sustentabilidade da incubadora foi buscar o credenciamento junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, hoje, esse credenciamento foi obtido em 2008 e nós somos a primeira incubadora do Estado a ser credenciada como uma incubadora podendo prestar serviços ao MCTI na condição da lei de informática. E por isso que a gente tem algumas empresas como cliente hoje, como Intelbras, desde 2008, a própria Olsen Odontológica. Então, essas empresas fazem investimento dentro do CITEB hoje por conta desse credenciamento da lei de informática junto ao Ministério. A gente tem, basicamente, três segmentos de trabalho, que é um ecossistema empresarial que tenta fazer com que a gente disponibilize para a Biguaçu e região toda uma condição de fomento de pesquisa, de desenvolvimento de novos negócios para o meio empresarial. A gente tem a inovação social como sendo a nossa mola mestre, fazendo com que o município seja todo trabalhado. Não só a área de tecnologia, de hardware, software, mas sim as pessoas que são de Biguaçu, que vivem em Biguaçu, como, por exemplo, o artesão, o agricultor, o pescador, para que essas pessoas também tenham acesso à tecnologia. E aí nós temos um projeto lá hoje, que é o Feito por Biguaçu, onde a Daisy é a startup que desenvolve a solução e a plataforma para fazer um e-commerce do produto de Biguaçu. Então, a gente desenvolve a região de Biguaçu desde tecnologia de ponta até incluindo tecnologia, por exemplo, no jeito de fazer negócio do produtor rural, e do pessoal da Macroalga também, porque a Macroalga, inclusive, a gente esteve na semana passada no Rio de Janeiro com um dos possíveis investidores aqui no estado, e é muito viável o investimento de indústrias, eles chamam de usinas... biorefinarias de macroalga, porque, além do biofertilizante, a macroalga ela tem uma condição de produzir carragena, que é um emulsante que é utilizado na maioria dos embutidos, em bebidas, enfim. E esse, sim, na verdade, é o ouro do mar, porque hoje a gente importa quase que 99% da carragena que é usada na indústria brasileira é vinda de fora, porque a gente não produz isso aqui, porque não tem quantidade suficiente de macroalga para fazer a extração. Haja vista que o biofertilizante é fácil porque ele é água, Agora, a condição da macroalga, por exemplo, para se tornar carragenana, é no máximo 5 a 6% que se transforma em carragena. Então, essa é a dificuldade. Nossas áreas de trabalho, então, vão das mais diversas, aí, desde um Living Lab até a condição de uma pré-incubadora. Aqui eu trouxe alguns registros para vocês da condição de
o que a gente fez nos últimos anos. Aqui, algumas empresas que a gente hoje atende, né, no caso, como Intelbras, desde 2005, a própria Dominique, Olsen Odontométrica da Palhoça, Pauta Computadores, a própria Audaces, e a Intelbras é nossa cliente desde 2005, e agora eu falo com o pessoal da Intelbras, lá com a Milcar e companhia, e digo, vocês acabam sendo a minha referência, porque o fato de atender uma empresa como a Intelbras desde 2008, quando do nosso credenciamento, é a chancela de que a gente não continuaria com eles esse tempo todo se não estivesse entregando na qualidade, na condição que a Intelbras exige, principalmente depois de ser uma SA de capital aberto. Sim, e a Olsen também está com vocês? A Olsen da Palhoça também. César Olsen. César Olsen, inclusive, eu diria que ele é, além de um investidor, é o nosso garoto propaganda, porque César me chama para, por exemplo, participar de eventos como a Expo Defense, né? E dentro da Expo Defense, a gente fez uma apresentação esse ano, ele me mostrou todo um mercado, que é o mercado da indústria das Forças Armadas, e nessa condição de fornecer produto para as Forças Armadas, a gente tem 4% do PIB em potencial negócio sendo feito com a área de tecnologia. Então, é nisso que a gente também... Eu estive lá com ele também, estive na empresa dele, ele é um gêniozinho. Né? Ele que cria, que bom que vocês têm parcerias desse nível, inclusive nessa indústria da odontologia. Ele já passou a Cavo, já passou várias empresas e está exportando para os Estados Unidos, e a nossa área de segurança, Exército, Marinha, Aeronáutica, está muito focada nisso também. Que bom, olha, muito bom. A gente tem essa condição do César como uma pessoa que, além de ser muito arrojado, tecnologicamente falando, é uma pessoa humana que nos permite ter muitas ações de parceria com a Olsen, não só na Olsen Odontométrica, mas na própria Fiesc, por ele ser o presidente do Condefeso e nos permitir, por exemplo, esse tipo de parceria com a própria condição da Condefeso. Aqui, do que eu falei da nossa plataforma do Feito por Biguaçu, onde tem a Raiz, que é a empresa incubada que desenvolveu a tecnologia que permite que um produtor rural, um artesão ou um proprietário de uma propriedade rural consiga botar produtos e serviços à disposição do mercado mundial. Ou seja, eu consigo fazer o produto produzido em Biguaçu ser entregue numa região local, ou até mesmo que um europeu venha se hospedar, por exemplo, numa pousada rural em Biguaçu. Aqui alguns registros dos nossos eventos lá dentro da própria condição da incubadora. Aqui uma capacitação que a gente fez desse pessoal utilizando a plataforma do Feito por Biguaçu. A questão da inovação social, como eu falei, é a ideia de desenvolver o município como um todo, desde trazer indústria, mas também sem esquecer das pessoas que já moram lá e que vivem no município fazendo atividades ditas comuns. Aqui uma condição de resgate cultural das criveiras, né, da região ali de Biguaçu, governador Celso Ramos, e essas criveiras a gente tem trabalhado muito forte com elas no sentido de preservar a história, preservar a cultura açoriana. Isso, inclusive, é uma ação que a gente vai fazer agora em outubro, né, Ariana? Onde a gente vai participar na festa do Açor, fazendo com que essas mulheres contem histórias de vida, histórias de como o crivo participa da vida delas no dia a dia. Então, é mais uma das formas de a gente fazer o resgate cultural e preservar aquilo que é forte no município. Aqui alguns relatos também de artesanato e papel feito à mão lá na fazenda de dentro, por esse grupo, a Fago.
Aqui a gente trabalhando a área do empreendedorismo, fazendo o Hackathon em fevereiro desse ano. A gente vai fazer uma segunda edição agora, dia 21 de setembro, onde a gente leva o jovem de 15 a 80 anos para fazer a condição de trabalhar uma ideia, até transformar essa ideia em negócio. Aqui um evento que a gente fez em 2022, um SW, o primeiro SW em Biguaçu, e aí a gente reuniu mais de 70 pessoas com ideias, dividida em 9 grupos, e daqui surgiram 3 ou 4 ideias ganhadoras, no sentido de que ali poderiam potencializar-se negócios. Pelo tempo e pela a condição, né, da acolhida de vocês, eu fiz de forma mais rápida para que vocês pudessem conhecer um pouco do CITEB. Essa fundação ela é de utilidade pública municipal desde 2005. A gente tem trabalhado com o governo do município, tem trabalhado com o governo federal em algumas ações bem estratégicas também com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Condefeso também em algumas ações pela presença do César, e aí agora foi bom essa oportunidade, e mais uma vez agradeço, porque daí o Estado passa a conhecer o CITEB, que tem pleiteado e tem buscado o seu reconhecimento como um centro de inovação para fazer parte da rede catarinense de centros de inovação aqui no Estado. Obrigado, João. Muito bem apresentado aqui todos os aspectos do nosso Centro de Inovação e Tecnologia de Biguaçu. Deputado Matheus Carolino. Obrigado, presidente. Parabéns pela história, pela entrega, pelo crescimento e pela inovação que já está acontecendo junto à instituição ali na cidade de Biguaçu. Eu tenho histórico também no meio, sou startupeiro, né, sou head de aceleração, então a gente já participou de processos do início ao fim, chegou a ter um portfólio com mais de 80 startups. Então conheço bem as dores de quem empreende no ramo da tecnologia, né? É além do que já é difícil empreender no Brasil, né? Porque você ser empreendedor é uma coisa no mercado tradicional, já tá testado, as hipóteses já estão todas validadas. Quando você vai para a inovação, você às vezes tem que até educar o mercado para essa tua tecnologia, né? Então tem um nível a mais de dificuldade. Mas que bom que a gente tem instituições como vocês. E, com certeza, aqui vocês encontram guarida aqui dentro da comissão, o presidente aqui sempre muito atento, e vocês falaram que tem utilidade pública municipal, entrega para ele a documentação que já sai a estadual também para vocês, né? E quanto a eventos que vocês estiverem realizando, manda um convite para a gente, tenho certeza que a gente vai fazer o possível para poder participar e prestigiar o que está acontecendo aqui do nosso ladinho, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, deputado Matheus. João, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de tecnologia, depende também de recurso. Deputado Matheus, muito obrigado pela presença. Tchau, prazer. Obrigado. Vocês estão conseguindo fazer essa mediação com a própria FINEP, a financiadora, com os órgãos do governo que podem liberar recursos para esse pessoal que está criando, que está inovando, que está montando as startups, ideias, soluções. Vocês estão conseguindo fazer essa... Porque, às vezes, o pessoal nem sabe que existem esses recursos. As próprias empresas e da FINEP, para você ter uma ideia, metade do recurso deles é não reembolsável, ou seja, é doação. Então, vocês estão atentos a isso, estão fazendo essa orientação, essa mediação também para captar recursos para esse pessoal da tecnologia? Perfeito, muito boa a pergunta, porque realmente o Brasil financia, sim, muito desenvolvimento, muita pesquisa, né? E a nossa intenção é exatamente diversificar esse fomento no maior número de empresas possíveis e no maior número de ideias possíveis. A gente tem, sim, ficado muito próximo da FINEP. Exemplo disso foi um evento que a gente fez no dia 19 de agosto, que foi o FINEP Day em Biguaçu, onde nós levamos a FINEP para falar
para um grupo de empresários, um grupo de empresas, sobre as linhas de financiamento e também de subvenção que a FINEP já tem à sua disposição. E, além disso, a gente também trabalha com o próprio governo do Estado, através dos editais da FAPESC, né? E aí o Fábio tem sido assim, um parceiro fantástico, né, nesse sentido, e a gente tenta desenvolver uma metodologia capaz de ajudar essas startups também a acessar os recursos através dos editais, através de como se escreve o edital, como é que se apresenta o cumprimento de prazo, né? E aí agradeço mais uma vez a condição de, por exemplo, essa visita aqui na condição do Mores. O Mores, por ser uma pessoa do governo, que já foi do governo do Estado, já participou na condição, sabe da importância desse tipo de fomento para as indústrias, né? Então, já esteve do outro lado, fomentando, já esteve, e aí a gente tenta fazer essa parceria com o governo do Estado, governo municipal e federal, para poder ter o máximo de recursos à disposição da pesquisa. Nessa linha, o governo do município deve ainda esse ano tentar tratar a condição da criação da sua lei de inovação também para fazer financiamento à pesquisa de novos projetos. Eu vejo que isso é uma área muito importante, porque, às vezes, o próprio empreendedor ele não capta recursos por puro desconhecimento, né? Então, a gente fazer esse fomento, mas também orientar o pessoal que tem recurso. Isso não é gasto, isso é investimento. Coisas básicas, o próprio PRONAMP. Às vezes o pessoal não tem ciência que tem como captar recursos do PRONAMP. E quanto mais da FINEP e FAPESC e demais órgãos governamentais, porque a tecnologia é a bola da vez, é a questão de sobrevivência. Eu estive, para você ter uma ideia, semana passada, ou retrasada, acho que foi Lauro Miller, e lá com o pessoal lá que está nesse pleito eleitoral, nós frisamos muito isso, que hoje os municípios eles não estão mais criando somente um parque industrial, eles estão criando parque industrial e tecnológico, né? Então, essas questões básicas do 5G, o edital do leilão prevê que agora a Unifique tem que implantar o 5G nas cidades com menos de 30 mil habitantes. Eles querem antecipar o prazo, que, se não me engano, é 2030. Então, isso faz toda a diferença. A internet rural. Então, a tecnologia, ela perpassa todos os setores, e vocês estão fazendo isso também, levando para todos os setores, todas as áreas do conhecimento humano. Há uma previsão que, em 10 anos, até com a inteligência artificial, que, aliás, vai ter um seminário aqui na Assembleia amanhã, de inteligência artificial. Eu, infelizmente, tenho agenda amanhã desde as 7h30 da manhã, fora, não vou poder estar aqui, mas há uma previsão que em 10 anos metade das profissões vão desaparecer, porque tudo aquilo que é repetitivo, que pode se criar um padrão, o próprio algoritmo vai gerar isso e as máquinas vão acabar fazendo isso. Então, é uma questão de sobrevivência para a nossa agroindústria, é uma questão de sobrevivência para a nossa pesca, para a maricultura, para tudo, né? Para todas as áreas de educação, medicina. Então, é importante, mas eu vejo que tem que sempre frisar para o pessoal que o pessoal tem as boas ideias, não tem recurso, mas tem recurso disponível. E que bom que vocês estão orientando isso também para que eles possam cumprir os requisitos, né? Ter toda a formalização, o CNPJ, os documentos necessários. E também, como bem frisou o deputado Matheus Cadorim, podemos fazer a declaração de utilidade pública municipal. Você já tem. Eu vou pedir ao Badeco, que é nossa assessoria da comissão, para ver com vocês, Badeco, essa questão já da gente entrar com a declaração de utilidade pública estadual também, porque isso abre portas. Então, são essas formalidades que, às vezes, os empreendedores, as empresas não têm, porque não valorizam. Outra coisa também que eu chamo a atenção é registro de patente. É um grande problema do nosso país. O pessoal cria, desenvolve, mas não registra patente. E eu vejo que o CITEB pode ajudar muito nisso, fazer a ponte com o registro de patentes, porque exige um técnico, um profissional para passar as orientações para cumprir a legislação. E o registro de patentes é algo que não só vai permitir a venda, a comercialização, mas vai gerar royalties, vai gerar, às vezes, uma renda passiva para esse que montou, para o empreendedor, para aquele que da startup criou, vai gerar uma renda passiva que vai se multiplicar para a vida inteira. E nós, no Brasil, não temos ainda essa consciência. Então,
Queria só reforçar, perfeita a tua explanação aqui, a pegada é essa, estamos juntos, mas só reforçar essa questão do financiamento e a questão do registro de patente, que é as duas coisas que mais fica para trás. O pessoal, às vezes, acha que só ter uma boa ideia é suficiente colocar em prática. Não, tem que registrar, tem que patentear, ou às vezes só tem uma boa ideia e aí reclama, eu tenho ideia, mas não tem recurso. Tem recurso. Mas tem que ter uma burocracia, não sei o quê. O Centro de Inovação pode orientar isso, né, Maurício? Pode fazer, como já falamos isso para o governo do Estado também. O governo do Estado tem que ter alguém para orientar o pessoal, recurso e registro, porque talento nós temos. Aqui em Santa Catarina, todo mundo parece que está no nosso DNA aqui, da minha época de infância, dizer que todo mundo tinha um pouquinho de professor Pardal, né? Hoje, com essa nova geração, não sei quem que é o novo gêniozinho aí da estação, mas o catarinense tem isso. O catarinense, ele já tinha isso antes da tecnologia. Agora, podendo abrir um tutorial, o cara desmonta uma geladeira, monta de novo, desmonta o motor de um carro, monta de novo e não vai sobrar peça. Porque tem todo o acesso. Então, essa nossa geração é a geração do acesso. Nós temos acesso àquilo que nossos pais, nossos avós nunca tiveram. E eles mesmo sem ter acesso, eles criavam, eles inovavam. Quanto mais essa nossa geração. E a geração que eu estou falando não é faixa etária. A geração que eu estou falando, nós que vivemos nessa época de, como bem você falou aí, de, sei lá, de 10, 12, 15 anos a 100 anos. Essa nossa geração, a gente tem condições de criar muita coisa. É isso, João? É bem isso. E aproveitando a sua fala, dizer que vocês mesmo aqui na Assembleia criaram, né, renovaram a lei do PRODEC, e o novo PRODEC aprovado por exemplo, a base que está dando muito impulsionamento para essa indústria do Rio de Janeiro instalar uma planta em Biguaçu, por conta de ser uma fábrica nova, por conta da pesquisa, do desenvolvimento que ela já faz, né, e quer fazer aqui no município. Então, ter um PRODEC à disposição, por exemplo, de uma indústria que vem e que consegue postergar a condição do ICMS, faz todo sentido para uma indústria do Rio de Janeiro querer se instalar no município, porque tem a condição do diferencial logístico, tem a condição da produtividade que tem sido trabalhado, da produtividade da macroalga aqui, que é bem específica também, e daí tem mais uma condição de um incentivo econômico e financeiro para poder postergar essa condição do ICMS, fazendo com que eles possam fazer um investimento na fábrica. Isso dá todo o diferencial para a gente poder atrair uma indústria dessa e alimentar toda a cadeia que essa indústria precisa para que ela possa existir em Biguaçu. Exatamente. O nosso programa de incentivos é o maior do Brasil. Então, precisa passar isso para as indústrias, precisa passar esses acessos, essas condições. Você tem uma ideia, o nosso estado tem 8 milhões de pessoas e tem mais de 1 milhão de CNPJs. O que quer dizer isso? A cada 8 catarinenses, 1 é empreendedor. Então, isso está no nosso DNA, está na nossa vocação. Então, é importantíssimo, João, a gente divulgar isso. E também algo que eu acho muito importante nós entendemos que a Grande Florianópolis não é só Florianópolis. A Grande Florianópolis é São José, que é uma potência. São José é uma potência enorme, São José. São José está com quase 200 mil eleitores. Na próxima eleição já vai ter segundo turno em São José. Essa é a última eleição de primeiro turno em São José. Nós temos a Palhoça, que é uma potência. Biguaçu, que eu acho que é a bola da vez, porque São José é limitado geograficamente. São José, aqui na região do Cobrasol, de Campinas, é o maior adensamento demográfico do sul do Brasil. Então, é muita gente por metro quadrado. Biguaçu tem espaço para crescer. Olha a geografia de Biguaçu. Então, Biguaçu, e se me permita citar, o grande problema das enchentes que tinha lá não tem mais. Depois que o Castelo fez toda a tubulação, canalização, Biguaçu
hoje está prontinha para investimento, e a Prefeitura, eu sei que tem essa pegada, essa visão. Nós temos também Santo Amaro, o governador Celso Ramos, Antônio Carlos, nós temos tantos municípios aí, e Florianópolis, a grande Florianópolis, tem muito a oferecer para o estado de Santa Catarina. Então, parabéns, e nós já encaminhamos, inclusive, uma indicação ao governo do estado para que cada centro de inovação tenha um setor específico de orientação ao empreendedor, principalmente na captação de recursos e no auxílio técnico a preencher os requisitos também para o registro de patentes. Então, agradeço, João, um prazer recebê-lo aqui. Nós temos uma limitação de horário aqui, em função da sessão plenária, mas muito bom receber vocês aqui. Nós temos a TVAL, que o pessoal está aqui atento. Então, aqui também nós temos o canal de divulgação da Assembleia Legislativa, que é a TVAL, além de TV, tem também o site da Assembleia, tem a rede social da Assembleia, nós também temos. Então, vamos fazer essa divulgação aí para que as pessoas saibam que não é só a capital, não. Aqui em Florianópolis tem municípios pujantes, municípios que fazem a diferença no estado de Santa Catarina, como tem nas outras regiões do estado. Aliás, o nosso estado é o melhor do Brasil. João, para suas considerações finais. Obrigado, presidente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Foi um prazer, né? E fico à disposição dos senhores. Vou tratar, sim, essa questão da utilidade pública estadual, que nos interessa, e nós já temos trabalhado com relação ao governo do estado, de ser um fomentador, de levar essas informações para quem precisa, para quem é de direito essa informação da subvenção, esse direito da pesquisa subsidiada. Isso a gente já tem feito com o pequeno e também com o grande empreendedor. E o registro de patentes fica numa condição já singular, porque a própria condição do Condefeso nos exige isso, e em seminário que a gente tem feito. Ok, muito obrigado, João. Obrigado. Conte conosco, nós somos entusiastas, mas também somos comprometidos. Dizem que entusiasmo sem comprometimento não leva a nada, né? Motivação sem comprometimento. Mas a gente é um setor que a gente é muito motivado, mas também comprometido, e a gente faz a nossa parte aqui. Que vocês precisarem, conte conosco. Muito bem, agradecemos a presença de todos, nada mais havendo a tratar, uma reunião muito produtiva, agradecemos a presença de vocês todos aí e damos por encerrada, então, a reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação.